Olá, tudo bem? Estamos de volta em mais uma aula falando sobre os profetas do Antigo Testamento e hoje eu quero falar com você sobre o profeta Oséias. Quem foi Oséias? Qual a estrutura do seu livro e um pouquinho das curiosidades do contexto onde esse profeta viveu. Oséias foi um profeta do século 8 a.C. e o seu ministério, a sua história estão registrados no livro com o mesmo nome. O profeta ele é levantado por Deus para profetizar em Israel, no Reino do Norte. Você sabe que havia o Reino do Norte e o Reino do Sul. E a grande curiosidade do livro do profeta Oséias, que faz com que ele seja muito conhecido, é a direção de Deus para que Oséias se casasse com uma mulher adúltera. O nome e o significado de Oséias, o significado do nome Oséias quer dizer ele, Yahvé, salvou. Dessa forma, muitos estudiosos sintetizam o significado do nome Oséias como sendo salvação. E é interessante nós vermos que as informações sobre Oséias estão presentes ali nesse livro, que é o livro que caracteriza esse profeta, chamado como um dos profetas menores do Antigo Testamento. Oséias era filho de um homem chamado Beeri e acredita-se que ele era natural do Reino do Norte. Na época em que ele viveu, o Reino de Israel já havia sido dividido em duas partes, o Reino do Sul, com a capital Judá, e o Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, com a capital Samaria, ok? Então, Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte, Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Jerusalém, Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém. No seu livro, Oséias ele demonstra, assim, uma grande familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isso, muitos estudiosos atribuem o nascimento dele naquela região. Entretanto, esse mesmo profeta Oséias, ele menciona 3 reis do Reino do Sul na introdução do seu livro. Ali no capítulo 1, versículo 1, ele fala de 3 reis do Reino do Sul e apenas um rei do Reino do Norte. Isso leva alguns comentaristas a entenderem que talvez o profeta tenha encerrado o seu ministério e escrito a sua obra em Judá, ainda que o foco da sua mensagem tenha sido o Reino do Norte. Beleza? Então, ainda que o foco da mensagem seja o Reino do Norte, muitos comentaristas e estudiosos entendem que Oséias tenha encerrado o seu ministério no Reino do Sul, ok? E ali ele tenha escrito, então, um pedaço da sua obra. Oséias, ele vive numa época de muita inconstância política e um cenário que era um cenário geopolítico tremendamente turbulento. Havia injustiça, havia corrupção, havia também a complacência com aquilo que era a maldade. Essa era a característica da monarquia de Israel, além do povo haver se corrompido com a religião cananeia. Os israelitas adoravam a Baal porque Baal era tido como o provedor da fertilidade. E o povo, desejando uma colheita melhor, agora ia atrás de Baal e da sua suposta prosperidade. Enquanto isso, os líderes de Israel, que deveriam auxiliar, orientar e conduzir o povo a uma vida de santidade, começaram a entrar num nível de complacência terrível, tolerando essa situação de apostasia e de idolatria. Motivos caracterizados por quê? Por ganância muitas vezes a gente vê no contexto que essa ganância do líder facilitava a apostasia e a idolatria do povo. O sentimento de uma boa colheita também fazia com que o povo se sentisse atraído por Baal. E é nesse contexto que nasce o profeta Oséias, e
cronologicamente falando, ele é um contemporâneo mais jovem do profeta Amós. O profeta Amós já estaria profetizando e surge então Oséias. Como eu falei para você, uma das características interessantes na vida de Oséias é o seu casamento com uma mulher chamada Gomer. Isso é retratado ali do capítulo 1 ao capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos do livro descrevem o casamento dele, a sua separação por causa da infidelidade com a sua mulher e, por fim, a sua reconciliação por ela. Mas quem era essa mulher infiel, essa mulher adúltera que se casou com Oséias? O nome dela, segundo o texto, era Gomer e ela era filha de Diblaim. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher infiel. Por que Oséias vai se casar com uma mulher infiel? Porque Oséias vai se casar com uma prostituta. Havia uma determinação de Deus, em Oséias capítulo 1, versículo 2, para que ele tomasse uma mulher de prostituição. E o objetivo é esclarecido justamente onde? No próprio livro, porque a família de Oséias iria simbolizar a infidelidade religiosa dos israelitas. O povo havia adulterado a verdadeira adoração a Deus por conta do envolvimento com as práticas pagãs ali em Canaã. E não fosse coisa de somenos Deus dar a direção para Oséias para se casar com uma mulher prostituta, o nome dos 3 filhos de Oséias, eles também eram nomes simbólicos, representando o contexto e a situação. O primeiro se chamou Jezreel. Lembra que eu falei com você que tudo que termina em El tem a ver com Deus? Jezreel traduz-se por Deus semeia e estava conectado àquilo que era o juízo iminente que Deus traria à casa de Israel. Através de Jezreel, Deus estaria semeando o seu juízo sobre o seu povo. Aí nasce uma menina, segundo filho de Oséias foi uma menina, e ela tem o lindo nome de Desfavorecida. No original, ele pode ser traduzido por ela não recebeu nenhuma compaixão. Era um alerta que Deus estava dando, que apesar de todo o amor que ele tinha por Israel, essa compaixão agora estava sendo tirada. E aí a esposa de Oséias, Gomer, dá à luz ao seu 3º filho, e o menino é chamado de não meu povo, a expressão máxima do julgamento divino, do julgamento de Deus com relação àquilo que era a aliança com o povo de Israel. E uma vez rompida a aliança, uma vez não sendo mais povo de Deus, agora o povo de Israel estaria sujeito às maldições que recairiam sobre todos os seus inimigos. E Gomer, então, prova a sua infidelidade, a sua condição de mulher adúltera, abandonando Oséias e ficando com outro homem. Mas Oséias vai em busca da sua mulher infiel, e no capítulo 3, versículo 2, fala que Oséias compra Gomer do seu amante. Muitos estudiosos pensam que essa fosse uma segunda esposa de Oséias, não a mesma do capítulo 1, mas uma outra corrente crê que essa interpretação seja pouco provável por conta daquilo que é o propósito da história contada. Ou seja, o entendimento é que Oséias se separa da sua mulher, se divorcia da sua mulher infiel e depois se reconcilia com ela. A manifestação máxima do amor de Deus. O seu povo faz o que bem entende, mas Deus vai atrás desse povo por amor e se reconcilia com ele. Então, dentro desse contexto, seja ele literal ou um fato histórico, os estudos eles divergem, mas nós preferimos entender que a melhor interpretação é mesmo a interpretação literal. Entendemos que Oséias, sim, casou com uma prostituta justamente para ilustrar ali o amor de Deus, uma analogia direta do relacionamento entre Deus e Israel. Porque além dessa experiência pessoal experimentada por Oséias, de forma simbólica, Deus revela com perfeição o estado corrupto
do seu povo e da aliança que eles tentavam manter com o seu Deus. Uma aliança adulterada por conta da relação de Baal. Então Deus usa Oséias aqui para alertar o seu povo acerca daquilo que seria o quê? O justo julgamento iminente por causa da sua consulta pecaminosa. Oséias fala de assuntos dolorosos como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do Reino do Norte em 722 a.C. Com isso, Oséias explica no seu ato profético por que Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o povo de Israel. Deus usa então a vida familiar de Oséias para ilustrar aí o seu relacionamento de Deus com Israel. Nessa analogia, quem é Deus? Deus é o marido bom e justo que tem ciúme da sua esposa Israel. Apesar da bondade, da compaixão de Deus, a sua esposa Israel se mostra uma esposa infiel que se rebela contra o marido, e é nesse contexto que Deus anuncia que vai punir o seu povo rebelde que violou a sua aliança. Mas, graças a Deus que a mensagem de Oséias não se restringe apenas ao anúncio do julgamento e a destruição de Israel. O profeta proclama também a boa nova da restauração do povo de Deus, e ele mostra que Deus não abandonaria o seu povo definitivamente. Por causa do seu eterno amor, por causa da sua misericórdia, havia promessa de um futuro maravilhoso representado para o remanescente do povo de Israel após o exílio. Deus prometeria perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Nós vemos em Oséias 1:10, Oséias 2, capítulo 1 até o verso 23, e Oséias no capítulo 14, dos versos 1 aos versos 7. E essas promessas, elas tiveram pleno cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, que inaugurou a nova aliança, e hoje o povo escolhido de Deus alcança perdão e desfruta das bênçãos eternas. Será que a gente encontra mais Oséias folheando a Bíblia? Existem mais personagens homônimos do nosso profeta na palavra? Sim, existe. Quando a gente fala de Oséias na Bíblia, é preciso saber que ele não foi o único personagem bíblico com esse nome. Pelo menos 4 outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo nome de Oséias, e é muito importante nós não confundirmos uma com as outras. Por exemplo, Josué, auxiliar e sucessor de Moisés, também se chamava Oséias. Números 13, de 8 a 16, e Deuteronômio 32, verso 44. O livro das Crônicas fala de um príncipe da tribo de Efraim que tinha esse mesmo nome na época do rei Davi. Depois, o último rei do Reino do Norte também se chamava Oséias e era, inclusive, contemporâneo do profeta Oséias. Por fim, no livro de Neemias, outro Oséias é citado após o cativeiro da Babilônia, lá em Neemias, capítulo 10, versículo de número 23. Que Deus te abençoe e abra o teu entendimento para que você possa conhecer sempre mais e mais da palavra do Senhor. E eu volto em breve falando sobre mais um profeta do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe. Valeu demais. Tchau, tchau.